Entrevista exclusiva. www.voit.com.br. Bom, e quem está no Voit aqui comigo agora é o José Geraldo Reck, que é presidente da Caliper do Brasil. Tudo bem, Geraldo? Tudo bem, e você? Tudo bom. A Caliper do Brasil é uma consultoria em que também tem nos Estados Unidos, a matriz é nos Estados Unidos, né? E o Geraldo vai contar para a gente sobre uma pesquisa muito interessante que foi feita lá. E aí ele fez essa pesquisa aqui também, que é o perfil da executiva brasileira. É isso mesmo, né, Geraldo? Por que você resolveu fazer essa pesquisa aqui no Brasil? A Caliper americana realizou um estudo no ano passado com mulheres executivas, cargos de presidência, vice-presidência e diretoria, atuando em empresas tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido. Alguns resultados foram surpreendentes, quando comparando o perfil das executivas com os executivos. Sim. E isso me estimulou a desenvolver um trabalho semelhante, realizar uma pesquisa semelhante no Brasil, para comparar com o perfil do executivo brasileiro e das executivas americanas e inglesas. Teve surpresa aqui também, é? Sim, alguns mitos, eu diria que o grupo total avaliado foram de 66 mulheres, igualmente como feito lá fora, com mulheres em cargos de presidência, vice-presidência e diretoria. Tá. E um dos pontos que nos chamou a atenção logo no início, nós realizamos o trabalho em dois momentos. Um com uma entrevista individual com cada uma das participantes. Sim. E a aplicação de um teste de personalidade chamado Perfil Caliper, que identifica uma série de características, tanto de executivos como de profissionais de vendas, atendimento, técnicos e outras funções. Especificamente nesse caso, quando nós entrevistamos as mulheres e depois avaliamos com o Perfil Caliper, houve uma série de coincidências nas características e levantamos também dados demográficos. E um dos primeiros dados que nós levantamos foi, como a gente chamaria, do estado civil e com quem essa pessoa mora. E o estado civil de 65% das participantes das entrevistas foi casada. Elas são casadas. E das participantes também da pesquisa, nós tínhamos somente 19% que moravam sozinha e 9% que estavam morando ou estão morando com os pais, 28% no total. Sim. Ou seja, há uma grande preponderância de mulheres que estão casadas e que têm uma família, estão morando com seu marido, com filhos maiores, filhos menores de 18 anos. Portanto, aquele mito de que a mulher, para seguir carreira profissional e ascender a posições de alto posto dentro da organização, tem que abrir mão da vida pessoal, não tem se confirmado. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Tá. E nessas executivas casadas, por exemplo, se chegaram a perguntar se o sustento da casa basicamente é feito por elas ou não? Sim, tem uma das perguntas, inclusive, que ela é relativa à remuneração e ao nível de remuneração. Inclusive, se a gente for considerar o próprio nível hierárquico delas, presidência, vice-presidência e diretoria, faz com que elas tenham uma faixa de remuneração acima da média da população brasileira. Sim. E, não raro, maior do que os cônjuges. Entendi. Então, elas têm feito uma distribuição das despesas do lar em conformidade com a receita de cada um, do cônjuge, dela e do marido, no caso. Entendi. Uma outra coisa que eu queria saber também, se essa pesquisa aqui abordou, é o seguinte: teve algum critério para você pegar empresas genuinamente brasileiras e multinacionais ou não? Como banco de dados foi utilizado um banco de dados de profissionais que se cadastraram e recebem revistas e informativos da HSM, nós não tivemos acesso direto a esse banco de dados, então ele é bem aleatório. Tá. É uma pesquisa que, nesse sentido, ela é bem interessante, porque eu não fui lá, eu quero entrevistar a Joana da Silva, da empresa XYZ. Tá. Mas sim de um universo amplo. Eu tenho entrevistado de Goiânia, de Salvador, de Santarém, de Santa Catarina, de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Uberlândia. Então, há uma distribuição bem grande, inclusive de empresas privadas, algumas de empresas públicas, empresas, de uma maneira geral, com profissionais dentro da empresa, acima de 100 empregados até milhares de empregados. Entendi. E a remuneração? Deu para se chegar a alguma média ou não foi tocado nisso, hein? Não, exatamente o valor eu não fiz essa pergunta. Tá.
nós obtivemos a informação relativa ao qual percentual da remuneração era fixa e qual variável. Ah, tá. E qual é que é, hein? E a grande maioria está entre 80% de remuneração fixa e 20% variável. Eu tenho 24% nesse grupo, 85% fixa e 15% variável, 16%. Tá. E depois há uma distribuição menor para as outras faixas. Isso, na verdade, chama atenção porque, para um nível de diretoria, vice-presidência e presidência, era de se esperar que houvesse uma grande participação na remuneração variável. Pois é. E não é isso. Ainda há uma preponderância mesmo para algumas ocupantes, eu posso afirmar, porque eu entrevistei a grande maioria delas, algumas delas, inclusive, só têm remuneração fixa. Ah, sim, variável, Então, esse é um diferencial que a gente está observando ainda nas mulheres. Aliás, se a gente for falar de resultados da pesquisa, e a gente falou de um deles, só que foi a questão do Estado Civil, nós observamos que ainda existem como obstáculos para atingir a liderança, no caso das mulheres, infelizmente, ainda está presente a questão da necessidade de ter que provar a competência ou o preconceito pelo fato de ser mulher. Isso existe ainda? Ainda, quando perguntado qual o maior obstáculo para atingir a liderança, 42% das participantes disseram que é o preconceito. Uma necessidade de ter que provar e reconfirmar a competência, enquanto que o segundo obstáculo apresentado, 13%, você vê de 42 cai para 13, pouca idade ao assumir o cargo. Nós temos, em termos de distribuição de idade das participantes, 4% abaixo de 30 anos, 13% entre 30 e 34, 18% entre 35 e 39 e 20% entre 40 e 44 anos. 55%, portanto, do público entrevistado está com idade abaixo de 44 anos. Assumiram, e muitas delas assumiram posição de diretoria em vice-presidência ainda na faixa dos 30 a 35 anos. Então, esse também foi um obstáculo que elas encontraram por ter uma idade muito nova ainda para assumir cargos de alta relevância dentro da organização. Para combater isto, um outro dado da pesquisa interessante, nós encontramos 40% das participantes com pós-graduação, cursos de especialização tipo MBA. 28% com mestrado e 8% com doutorado. Então você vê que há uma preponderância muito grande de profissionais, mulheres, buscando ocupar posições de destaque através da competência técnica. E outros estudos que nós identificamos ao longo da nossa pesquisa, têm mostrado que realmente as mulheres estão ocupando mais os bancos escolares do que os homens hoje em dia, principalmente em cursos de pós-graduação. Ah, tem mais mulher do que homem? Uhum. Que interessante. E uma organização, uma ONG americana chamada Catalyst, na verdade, tem realizado estudos. Ela se dedica a auxiliar as mulheres a se estruturarem e se destacarem no mundo empresarial. E um estudo que essa ONG fez, recente, foi publicado agora nos Estados Unidos no início de outubro, mostra que organizações que têm mulheres no board, no corpo diretivo, no conselho de administração, têm apresentado melhores resultados do que aquelas que só têm homens. Dado interessante, né? Muito interessante, hein? Inclusive, eles demonstram o seguinte: organizações que têm pelo menos 3 mulheres no seu corpo diretivo têm maior retorno sobre patrimônio, maior retorno sobre vendas e maior retorno sobre o capital investido do que aquelas que só têm homens. Ou seja, devemos nos cuidar e muito, né? Agora, por quê? O que tem destacado? Quando a gente vai para comparar a diferença entre estilos de gestão entre homens e mulheres, o que elas mesmo destacaram como principal diferença entre o estilo masculino e feminino de gestão? O fato de elas adotarem uma postura de se interessar mais pelo bem-estar das pessoas, dos subordinados, da sua equipe, enquanto o homem é mais orientado para si próprio. Alguns chegaram até a chamar de, entre aspas, mais maternal, transferindo o estilo, a relação mãe-filho para um estilo de gestão dentro das organizações. E isto, pelo lado do colaborador, do subordinado, tem reflexo positivo. Claro. Tá? Além disso, elas usam mais a intuição do que os homens. E, olha que interessante, uma delas chegou a usar literalmente essa expressão. Pelo fato de ser mãe, acabei tendo que aprender a estar com um olho no filho e o outro no fogão. e essa necessidade de estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo me dá uma facilidade de trabalhar com multitarefas, o que é muito útil dentro da organização.
Quer dizer, a mulher é muito mais multitarefa que o homem, né? Sim. E essas características foram confirmadas com os resultados do perfil Caliper, do teste de avaliação de personalidade, que nós aplicamos também nas entrevistadas. Isto foi um dos resultados que nos chamou a atenção no estudo americano, da Caliper dos Estados Unidos, que demonstrou que as líderes femininas são mais empáticas, flexíveis, têm mais habilidade no relacionamento interpessoal que os seus parceiros, masculino no mesmo nível hierárquico. Sim. E elas têm uma capacidade de ser mais inclusivas, elas conseguem ser mais agregadoras, abertas e participativas no estilo de gestão do que os homens. E isso tem feito com que elas tenham se destacado nas organizações e aos poucos estão ganhando mais e mais espaço. Um outro estudo também que nós identificamos, um estudo desenvolvido pela Harvard Business School lá dos Estados Unidos, demonstrou que já se encontram mais mulheres em cargos gerenciais do que no passado. Quase meio a meio, 50% homens, 50% mulheres, o que nos dá um horizonte a médio prazo aí de que haverá mais mulheres em cargos de direção e de vice-presidência e presidência do que atualmente, que ainda é muito pequeno. Entendi. Bom, interessante essa pesquisa. O nosso tempo já foi aqui, infelizmente, eu vou ter que encerrar essa entrevista, mas eu quero dizer que essa pesquisa está disponível para download tanto no site da Caliper quanto no site aqui do Voit. Você dá uma olhadinha lá no texto de chamada da entrevista, tem o link para fazer o download lá da pesquisa. E quem quiser entrar na Caliper aí, qual é que é o endereço, hein? www.caliper, tudo simples, CALIP de Paulo ER.com.br. Lá pode fazer o download da pesquisa, né? Tá bom, Geraldo, eu vou querer conversar com você mais pra frente, no começo do ano aí, porque parece que vocês vão fazer uma outra pesquisa agora com executivos brasileiros e confrontar as duas, né? Exatamente. Muito obrigado por sua entrevista, viu? Eu que agradeço. Um abraço. Outro, tchau. Entrevista exclusiva www.voit.com.br